Você vai ver agora uma reportagem exclusiva sobre o impacto dos cortes de financiamentos dos Estados Unidos nas organizações humanitárias aqui do Brasil. A gente sabe que Donald Trump cortou muito dinheiro, né? Muitas instituições importantes, como a Caritas, muitas delas estão praticamente sem orçamento para 2026 e provavelmente podem vir a fechar as portas. Com isso, uma boa parte do trabalho de proteção a populações vulneráveis pode simplesmente deixar de existir aqui no Brasil. The Honorable Donald John Trump. Essa história começa com a eleição de Donald Trump. I will very simply put America first. Ao tomar posse como presidente dos Estados Unidos, Trump coloca Elon Musk dentro do governo. O homem mais rico do mundo tinha como missão reduzir gastos e cortar empregos públicos. Um dos principais alvos foi a USAID, até então a principal organização de ajuda humanitária dos Estados Unidos, responsável por 40% do apoio global a programas sociais. Ao longo de 2025, já houve uma série de cortes por causa dessas decisões. E com a virada do ano fiscal americano em outubro, a USAID finalizou os últimos contratos e praticamente deixou de existir. Na esteira, França, Reino Unido e Alemanha também cortaram parte do apoio que ia para a ajuda humanitária no mundo, enquanto aumentaram o orçamento de defesa. A vida não deveria ser um jogo em que alguns países se acostumam a ganhar e outros a perder. A ajuda financeira vinda de países ricos é essencial, uma reparação histórica e moral. Menos fome, menos desigualdade, quanto mais democracias, menos guerras. O Brasil também sofreu com esses cortes. Algumas organizações humanitárias importantes e antigas no país estão para fechar as portas. Olha, o impacto é considerável e bastante negativo. Eu diria até que devastador. E a situação de crise que vocês vivem hoje já aconteceu outra vez na história da Caritas? Não, nunca vivemos nada parecido. A Casa 1 hoje ela está em vias de fechamento. No final de novembro a gente fez um comunicado e já começou o processo de encerramento das atividades. Meu nome é Idrissa Deme. Nome um pouco diferente. Eu vim de Burkina Faso, que é um pequeno país da África Ocidental. Eu queria que você contasse um pouquinho como é ser um imigrante de um país africano aqui no Brasil. Então, até dando uma prisão na ajuda que a Caritas me deu, foram não só a questão da documentação, nas orientações para a documentação, mas foi também o acolhimento. Então, imagine uma pessoa no Brasil sem documento, sem documentação, sem falar a língua, sem trabalho, sem onde morar. Como que a pessoa ia sobreviver aqui, imigrante? Tem vários casos assim, exemplos que eu posso contar de situações que talvez se não tivesse tido a ajuda da Caritas, eu não sei do que seria a vida dessas pessoas, por exemplo. Ano após ano, o mundo vem batendo recorde do número de pessoas que são forçadas a deixar as suas casas por conta de respeito aos direitos humanos e por risco de vida. A gente atendeu aqui mais de 78 nacionalidades já esse ano. Então, assim, o trabalho como o nosso, em todo o mundo, né, ele está em risco de fechar e de acabar, não porque a gente não é mais necessário, muito ao contrário, infelizmente, mas porque a gente está vivendo hoje uma crise que é uma crise de responsabilidade, não é só uma crise financeira. Como que aconteceram esses cortes e de onde vieram esses cortes? A gente recebe recursos já há mais de 40 anos, né, da Agência das Nações Unidas para Refugiados, do Acnur, e a gente recebe outros projetos menores, né, também de financiamento. A gente tinha já o recurso negociado para 2025, essa negociação é feita no ano anterior, então a gente já tinha o orçamento, mas quando foi em fevereiro, por conta dos cortes, né, do governo norte-americano, a gente foi comunicado que esses cortes seriam também realizados já esse ano no orçamento que a gente já tinha acordado. Então, imediatamente foi cortado já um recurso de subsistência das pessoas que chegam, então é um recurso que a gente repassa para os recém-chegados por 3 meses, né, para que eles possam pagar um aluguel, ver uma alimentação, enfim, a sobrevivência inicial. Tivemos o corte no curso de português e a gente teve já alguns cortes também de pessoal.
Teremos que diminuir o número de parceiros implementadores, estou falando aí de ONGs que apoiamos. Estamos diminuindo o número de pessoal do Acnur no Brasil, incluindo em Roraima, e não conseguiremos apoiar cerca de 270 mil pessoas no Brasil que precisariam do nosso apoio. De maneira muito concreta, o nosso orçamento anual global sofreu uma redução de quase 25%. A última vez que o Acnur atuou com um orçamento anual global inferior a 4 bilhões de dólares foi cerca de 10 anos atrás, onde o número de pessoas deslocadas à força era cerca da metade dos 120 milhões que se verifica hoje. Eu fui pelo ativismo, me relacionando com a causa e começo meio sem saber por onde ir ali e por uma combinação de fatores dá certo a Casa 1. Todas as pessoas ficam desabrigadas, né? Pode acontecer com todo mundo. Você não tem uma rede familiar, uma rede de amigos, você tem questões de saúde mental, de álcool e droga que te impedem uma vida plena. A grande questão é que quando a gente fala do recorte das pessoas LGBTQIAPN+, o Estado não dá conta de garantir a segurança e a proteção dessas pessoas nos centros de acolhida regulares, né? Então, além de você sair de casa, né, ser expulso por sua orientação afetiva sexual e identidade de gênero, ter passado uma série de violências ao longo da sua vida, você chega na rua e você sofre outras violências na rua. Então, o centro de acolhida, ele é fundamental para garantir a sobrevivência de algumas pessoas da comunidade. Atrelado a isso, a gente tem um trabalho muito grande de socioeducação, de saúde mental, de soberania e segurança alimentar. Hoje vocês estão aqui no dia de um encontro dos idosos da UBS, né, da Unidade Básica de Saúde que acontecem aqui, que não são pessoas LGBTQIAPN+. 23. Projetos LGBTQIAPN+, têm uma dificuldade muito grande de financiamento de maneira geral. E já no começo desse ano, a gente tem um primeiro baque, que foi a eleição do presidente Donald Trump, que já no primeiro dia de mandato já faz um pronunciamento antidiversidade, né? Então a primeira reação quase que imediata é a suspensão de alguns fundos internacionais, né, vindo especialmente dos Estados Unidos, e depois, né, essa reação em cadeia vão ser as empresas que eram financiadoras do projeto, que vão diluindo a sua área de diversidade e também os repasses de recursos para projetos de diversidade. Então, a gente teve em 2023 mais de 300 ações com empresas e marcas, em 2024 cerca de 40 e agora em 2025 só uma grande empresa com um financiamento maior. Ira, a gente sabe que teve o corte no governo dos Estados Unidos, mas a ascensão do conservadorismo também coloca consequências na situação da Casa 1 hoje? No nosso caso, metade do tempo a gente está falando sobre o nosso trabalho e chamando as pessoas para esse processo, e outra metade do tempo defendendo do porquê que ele precisa existir. E também lidando com toda a violência que a gente sofre dentro, né, em especial no espaço das redes sociais, onde a gente é constantemente atacado. Qual vai ser o dia seguinte da Casa 1 fechando? Eu acho que vazio, né? Acho que o dia seguinte, o dia depois do encerramento, é vazio. A gente é uma trincheira de uma guerra que está muito longe de acabar. Olha, eu adoraria ter a capacidade aqui de prever o futuro e dizer que vai ficar tudo bem, mas a verdade é que isso não nos parece um futuro provável. Em curto prazo, a tendência é que seguiremos atuando com muita dificuldade. Pessoas que sim precisam do nosso apoio, possivelmente ficarão para trás. Como é que você vê o futuro? Ou como é que você queria enxergar o futuro? O futuro ideal para mim seria que a gente não tivesse mais refugiados, que eu não precisasse mais trabalhar no tema, que as pessoas pudessem permanecer nos seus países e que migrar fosse uma escolha e não uma necessidade de sobrevivência. Não havendo essa possibilidade no futuro próximo, infelizmente, né, e com as questões climáticas isso vai ficando cada vez mais claro da impossibilidade mais próxima de acontecer,
a gente gostaria de poder continuar fazendo o nosso trabalho, de conseguir continuar fazendo a diferença na vida das pessoas que a gente atende. Então, assim, eu só queria continuar fazendo do jeito que a gente está fazendo, só isso.